tarde, Vivi. Tudo bom? Aguardando a nossa convidada entrar aqui para a gente começar. Boa tarde, doutora Michele. Vamos lá? Vou fazer uma abertura inicial aqui para introduzir o assunto, enquanto isso o pessoal vai chegando. Nessa sexta-feira aqui é o último dia da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa é uma ação que acontece todos os anos para estimular e incentivar a amamentação. Mas além dessa semana, durante todo o mês, esse assunto segue em destaque, porque a gente está no agosto dourado. E o dourado não é por acaso não. O dourado ele é determinado desse jeito por ser a cor do ouro, a cor daquilo que vale muito, que tem grande riqueza. E o leite materno, sem sombra de dúvidas, é um alimento extremamente rico, ele vale ouro, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista afetivo, e de tudo que ele vai conectando mãe e bebê, estimulando esse bebezinho no desenvolvimento até do sistema imunológico. E é por isso que esse é o nosso assunto de hoje, a amamentação. E a minha convidada é a pediatra doutora Michele Mussi, que eu vou chamar agora para participar desse bate-papo com a gente. Vou ver se ela já vai entrar por aqui. Olá, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Obrigada Boa por aceitar o tarde. convite. Imagina, é um prazer aqui estar podendo compartilhar, né? Porque é um assunto tão importante e é sempre. Deixa eu só achar um filtrozinho aqui, tá? Para dar uma melhorada no look, porque você sabe como é que é, né? Vai ficar gravado e a gente deixa dar uma melhoradinha no look aqui. Eu vou colocar esse filtro do rosto dourado, porque nós estamos na semana do agosto dourado, né? Então, nada mais justo do que a gente colocar um filtro dourado. Ó, pele maravilhosa. Eu não tinha pensado nessa ideia do filtro, gostei da dica. Pois é. Tudo bem? Vamos começar nosso bate-papo. O que você, assim, gostaria de abordar mais em relação à amamentação, né? Eu já estou aí há 18 anos trabalhando como médica pediatra. Estou há 14 anos aqui na cidade de Londrina, então realmente a amamentação para mim é uma coisa muito importante. Eu faço a prática também da Golden Hour, né, que é a primeira hora de vida do bebê na questão da amamentação, né, que a gente já faz lá na sala de parto, independente se a mãe teve um parto cesáreo ou um parto normal. Então, realmente é algo bem importante, assim, para gente, assim, como médico pediatra, divulgar esse trabalho, divulgar a importância da amamentação. Sim, por isso até que existe o agosto dourado, né? Eu acho que a gente podia fazer uma trajetória começando desde a gestante, que eu acho que daí a gente vai costurando as dúvidas conforme elas vão aparecendo. Porque eu acho que quando você fica grávida, a questão da amamentação é uma das primeiras coisas que já começa a pipocar lá na cabeça da gestante, né? Você ouve coisas de Exatamente. todos os lados, tem palpiteiro em cada esquina. E assim, parece que é uma coisa muito natural, que o bebezinho vai nascer, você vai pegar e ele vai amamentar e vai ser tudo lindo, o leite vai estar ali. E aí, só que não, né? Quando o bebezinho nasce, começam muitos desafios, porque é realmente uma jornada que vai começar. Como se Sim, preparar para esse momento, com informação de qualidade, né? Eu acho que esse que é o diferencial. sim. A questão da amamentação aí na gestante, o que acontece, né? A mulher, aí, quando a mulher está grávida, se ela não tem realmente um aparato de pessoas capacitadas para receber informação de qualidade relacionada não só à amamentação, mas a trabalho de parto, a golden hour, tem muita mulher que não sabe nem o que é isso. Sim. E aí, simplesmente, o que acontece? A desinformação leva a realmente a mulher, às vezes, não conseguir o sucesso na amamentação. Porque a maioria das mulheres, né, tá preocupada com fazer enxoval, com, né, como é que vai ser o parto, como é que vai ser isso, será que eu vou conseguir ter o meu parto normal, para quem quer parto natural, normal, enfim. E a amamentação passa a ser uma preocupação, mas a mulher só vai sentir o que é realmente a dificuldade na amamentação, né? O que é amamentar depois que o bebê nasce. Então, se você já tiver a informação ainda
quando grávida, realmente faz a diferença para você conseguir ter um sucesso de amamentar. Porque existem dados aí estatísticos falando que há um índice aí de 77% das mulheres que desejam amamentar, 77% delas acabam tendo dificuldades dentro do primeiro mês. E dessas 77, a maioria acaba ou entrando com fórmula ou praticando, às vezes, até o desmame precoce. E tudo isso é por falta de informação. Né? Agora as pessoas falam, mas onde que eu vou buscar informação? Na internet? Né? Então, assim, não é que a internet não tenha, né, realmente informações de qualidade. Por exemplo, quando eu busco informação na internet, eu busco em sites científicos. Eu não busco no Google, né? Então, assim, outra fonte que a gente utiliza. A gente tem que saber pesquisar, né? Não é qualquer site, qualquer lugar que você vai encontrar uma informação coerente. Sim, tem vários sites, né, blogs de mães aí que dão dicas, mas assim, para você realmente fazer, ter sucesso, ser bem-sucedida, saber identificar os problemas que acontecem durante a amamentação, principalmente nos primeiros dias, você precisa de profissionais qualificados para estar te fazendo, por exemplo, uma consultoria em amamentação. Né? Eu faço consultoria em amamentação, mas eu gosto de fazer na gestante. Porque na gestante a gente já previne, né, a questão de repente, acontecer uma fissura mamária, ou de acontecer uma apojadura intensa, descida do leite, quando a mulher não consegue, aí começa a ficar com o peito empedrado. Então, se ela já souber como que ela tem que fazer, e o que ela tem que fazer quando isso acontecer, porque vai acontecer, então isso daí facilita muito o sucesso para que ela continue amamentando e não desista. Sim. Eu acho que uma das grandes dificuldades desse começo tem muito a ver com a quantidade do leite, né? Será que está sendo suficiente? Será que, né, que o meu leite, a gente antigamente falava o tal do leite fraco, que é uma coisa que não existe leite fraco. Mas eu imagino que com relação à quantidade, é sob demanda que esse leite vai sendo produzido. E nesses primeiros 15, 20 dias, como você nunca amamentou, né? Você não sabe, não tem um ml descendo ali para você saber o quanto que aquele bebezinho está mamando. E sinais que a mãe tem que prestar atenção para saber se essa amamentação está sendo de qualidade, se o bebezinho está conseguindo de fato mamar o que ele precisa? Sim. Na verdade, essa crença, né, de será que meu leite é fraco? O que acontece, né? É justamente porque a mulher não tem a informação de como é uma amamentação, de como ela funciona, do que esperar desse processo. Porque a amamentação é a construção de um relacionamento. A amamentação, ela é mais que o alimento. Ela vai muito além do alimento. É o vínculo entre mãe e bebê. E aí, pega muito o peso da mulher, às vezes, vê que o bebê tá chorando, ou às vezes não tá conseguindo pegar, né? Não tá conseguindo fazer a pega lá correta da mama. E aí, a mulher começa a achar que o bebê tá chorando o tempo todo porque ele tá com fome. Né? Que ele tá com fome e ele tá com fome porque o leite dela é fraco. É justamente Pronto, acabou, isso. Né? E aí vem, né, um aparato de pessoas, né, as tias mais velhas, as avós que não têm muita informação, apesar de que as minhas vovós estão muito bem informadas hoje em dia, porque quando eu falo na minha consulta tem que levar a avó. Na primeira consulta as duas avós têm que ir, porque elas têm que entrar na minha. Sim. E aí, o que acontece? Então, essa desinformação lá desde da mulher que é a rede de apoio daquela mãe, ela vai, né? A mulher, quando ela tá no pós-parto, ela tá completamente fragilizada, ela tá passando por oscilações hormonais, ela deixou de ser filha para se tornar mãe. Então, é de repente que isso acontece, de repente tem um bebê ali para ela cuidar e ela é a fonte de alimento daquela criança. Então, tudo muda. E se você não tem uma rede de apoio informada, é muito fácil chegar algum palpiteiro e falar assim, dá mamadeira porque isso é fome. Né? Parece que a única razão que faz o bebê chorar é fome, né? Trocou a fralda, tá chorando, é fome. Como se não existissem outras razões e o bebê, na verdade, se comunica chorando, né? Então, são várias as razões que podem fazer esse recém-nascido chorar, que não é só a fome.
Uma das coisas que eu trabalho bastante, né, quando vem aí o pessoal para fazer uma consultoria amamentação, ou mesmo até no meu curso, que eu faço acompanhamento de mães aí durante um ano, eu trabalho dos meus principais focos o que é amamentar, né? O que é amamentação? Primeiro, o bebê ele tem 5 tipos de choro. Ele não chora só por fome. Ele chora porque a roupa está muito quente, porque ele está com calor. Ele chora porque a fralda está cheia. Ele chora porque ele quer colo. Ele chora para sugar o peito, não por fome, mas porque ele precisa da sucção não nutritiva, que é o acolhimento. Então, são inúmeras, ele chora por cólica, enfim, inúmeros fatores. Ele chora porque ele está cansado e querendo dormir, não consegue, né? Então, assim... Eu vejo muito no estúdio. São muitos os fatores que acabam realmente interferindo, né, no entendimento da mãe do que é aquele choro. Então, o que eu faço, né? Essa questão do trabalho. O que é amamentar? Tem gente que fica contando até tempo, né? Ah, meu filho mama só 10 minutos. A gente tem que entender que quando o bebê vai para o ato de amamentar, o que acontece? Ele suga vigorosamente porque ele está com fome e com sede. E, normalmente, ele mama com esse vigor, né? Com essa sucção mais vigorosa, aí em torno de 10 a 15 minutos. Eu tô falando no modo geral, a maioria dos bebês. E depois que ele matou aquela sede dele, e aquele desespero de faminto, que ele tava faminto, ele relaxa. Só que aí, nesse relaxar, a maioria das mães acha que ele já parou de mamar, que já, não, ele já está saciado. E não, a amamentação você tem que ter tempo. Uma amamentação, ela pode durar aí até 1h30, né? Então, você vê que o bebê, ele suga nos primeiros momentos mais vigorosos e depois ele vai se acalmando, ficando mais tranquilo, mas isso não significa que a mamada acabou, entendeu? Então, e como que a mãe percebe isso? Né? Como Na verdade, eu lembro da minha experiência, minha filha dormia, então não tinha muito o que. Ela mamava e capotava e depois ia acordar 3 horas depois. Era bem, bem tranquilo isso. Mas tem bebês que às vezes mama, não dorme, tá ali. Que horas que você sabe que você vai tirar esse bebezinho do peito? Como perceber isso? Na verdade, assim, o que acontece, né? Quando o bebê ainda, ele mamou aqueles primeiros minutos vigorosos, e aí ele ainda segura o peito na boca, mas relaxa, mas sem largar o peito, realmente é porque a mamada não acabou. Agora, se ele desmaiar de sono, entendeu? Aí realmente ele já tá saciado. Então, é uma dica bem legal, assim, que eu deixo para quem é mãe de primeira viagem e que nunca amamentou, que é um dos pontos que você tem que observar o seu bebê. E, normalmente, uma mamada, quando ela é bem efetiva, que o bebê está saciado, realmente, ela proporciona horas de sono seguintes de qualidade e em quantidade de horas. Porque eu também trabalho na verdade, o meu foco do trabalho na amamentação é sobre rotina e sono de bebê. Então, eu sou especialista em rotina e sono de bebê. E aí, o que acontece? A maioria das mães que chegam para mim com o bebê recém-nascido falando que o bebê não dorme, que o bebê acorda a cada 40 minutos para mamar. Mas, o que a gente precisa entender? Que se avaliar se essa mamada realmente foi uma mamada efetiva nutricionalmente. Se não foi, a gente tem que fazer ajustes nessa amamentação. Isso não significa não respeitar a livre demanda. Esses ajustes respeitam a livre demanda. É o bebê que vai mandar. E aí, o que acontece? A gente fazendo esses ajustes, o bebê realmente fica saciado e consegue dormir com qualidade de sono e quantidade de horas. Então, realmente, quando às vezes a mãe chega para mim falando que o bebê é nervoso, que o bebê não dorme... Realmente é algo que assim a gente precisa avaliar, ajustar a técnica para realmente o bebê conseguir ficar saciado e dormir. E é uma dessas crenças que a maioria das mães chegam para mim já com uma fórmula. Prestes a parar a amamentação porque elas estão achando que o leite não está sustentando. E não tem nada a ver.
Na verdade, assim, a gente tem muitas dúvidas, né? Acho que muita gente fica com medo que essa história do leite não é suficiente, bota a latinha da fórmula ali do lado. Como que você orienta as mães? Existem casos que realmente essa fórmula é necessária nos primeiros meses, ou geralmente é mais inculcação mesmo das mães? Na verdade, a maioria, né? Assim, eu já trabalhei praticamente, ó, eu me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, então eu já rodei meio que o Brasil, assim, vamos dizer, né? Então eu conheço como é que é. Eu vim de uma escola muito forte em amamentação. Aqui em Londrina também é forte a questão da amamentação. Né? Já trabalhei em outros lugares que não era tanto, né? Que os hospitais não eram amigos da criança. Então a gente vê que a formação, na verdade, do profissional, ela é e buscar esse profissional já na gestação é um fator, se não o mais determinante para essa mulher não entrar com uma fórmula. Porque as Acho que o fórmulas, principal é elas você têm confiar no indicações pediatra, né? específicas. Oi? Eu acho que o principal é você ter um pediatra que você confia e qualquer dúvida recorrer a ele, porque eu acho que é a pessoa mais preparada para orientar a mãe nesse momento, né? Tem assim, tem muita gente que trabalha com amamentação hoje em dia. Não são só os médicos pediatras. Tem muita enfermeira que é consultora em amamentação, enfermeira neonatal. Eu trabalho com vários profissionais que também trabalham com amamentação. Então, assim, realmente é buscar aquele profissional que vestiu a camisa da amamentação. Porque só ser médico pediatra, eu conheço vários profissionais que não vestiram a camisa da amamentação, infelizmente. Porque para você incentivar a amamentação de uma mulher, você precisa realmente avaliar, reajustar, reavaliar e dar trabalho, né? Não é uma coisa simples. Então, às vezes, é muito mais fácil a prescrição de uma fórmula do que realmente você falar para aquela mulher voltar daqui uma semana, você está acompanhando, né? Então, o profissional em si, independente se ele é médico, se ele é enfermeira, se é uma consultora em amamentação, ela tem que vestir essa camisa para fazer isso dar certo. E as fórmulas, elas têm indicações sim. As fórmulas, eu falo assim, não vamos demonizar as fórmulas. Eu não gosto de extremos. Eu acho que as fórmulas existem para aqueles casos que realmente não são permitidos, às vezes, a amamentação, que são raríssimos casos. Quando a mãe, por exemplo, tem uma psicose puerperal, né? Onde ela realmente tem uma doença psiquiátrica, a gente não pode deixar aquele bebê aos cuidados dela, né? E em alguns casos, dependendo da medicação, pode até ser que funcione aí depois, se ela conseguir esse tratamento, né? Conseguir uma reabilitação. Não é que está fadado a não ter mais essa amamentação dessa mulher, que às vezes tem uma doença. Mas existem algumas doenças que realmente são contraindicação, só que são casos raríssimos. Então, assim, se você fizer a coisa desde a gestação, se você orientar e você tiver uma pessoa que tenha um incentivo para fazer mesmo essa amamentação, é o melhor alimento ainda para o recém-nascido. E as fórmulas, elas são excelentes. Elas têm hoje uma questão aí de muito já elaboradas para minimizar as questões, porque a fórmula não é o leite materno, mas existe toda uma composição que é trabalhada pelas indústrias aí alimentícias realmente para se aproximar desse alimento. Então, quando não é possível amamentar, não se culpe, não se julgue, sabe? Porque tem casos que não dá, né? São raríssimos, mas tem casos que não dá. E o que acontece? A maioria das mulheres que não levam a amamentação para frente é por falta de informação e de informação da rede de apoio. Normalmente, ela precisa de um incentivo porque não é fácil. As mulheres acham que é instintivo, que o nenê vai sair, que vai pôr no peito e que vai mamar. Não é assim. Passe de mágica, né? Desceu o leite, o bebê pegou, mamou. Não. E é justamente aí que está o perigo da mulher que deseja amamentar desistir. Porque aí vem alguém falando para entrar com uma fórmula, ou um profissional mesmo falando, não está dormindo à noite, vamos entrar com uma fórmula. Isso é outro mito. Isso é um mito dos mitos. Eu falo assim, eu que trabalho como consultoria de sono de bebês,
A maioria chega para mim falando assim, ai, eu só amamento, mas eu não consigo. Já me falaram que se eu der uma mamadeira antes dele dormir, ele vai dormir a noite toda. Mentira! Mentira! Eu sou a prova viva disso. Porque assim, eu caí nessa antes de me especializar em sono e rotina, né? Antes de buscar todas as minhas certificações, eu caí nesse conto do vigário e realmente não funciona. Então, assim, é uma coisa de louca esse negócio de amamentação. Existem vários estudos já falando que o aleitamento, a mulher que amamenta, ela dorme em média de 4 a 6 horas a mais do que uma mulher que dá fórmula, que o bebê tá só na fórmula. Por quê? Porque a mamadeira, você tem que preparar a mamadeira, você tem que esterilizar, você tem que misturar o pó. Então, assim, dá todo um trabalho que a amamentação não dá. Então, ele te come tempo, né? Você preparar uma mamadeira dentro dos padrões de higiene te toma muito tempo. Sim. A amamentação, né, a orientação é que seja por 6 meses e exclusivo. O bebê ganha com isso, assim, né? Acho que mãe e bebê, graças a Deus, em casa foi assim, eu consegui, a gente foi os 6 meses, só feito, e depois seguiu ainda com a amamentação para frente. Por que a gente deve estimular tanto as mães a fazerem isso? O que a gente está fornecendo para esse bebezinho nesses 6 meses só de leite materno? É assim, né? O leite materno, ele é chamado de ouro líquido, né? Por quê? O leite materno, ele é um alimento vivo. Ele é um alimento mutável. Ele muda a sua composição conforme as necessidades do seu bebê. Então, por exemplo, se você tem um bebê que adoece, por exemplo, pega uma gripinha, alguma coisa, o leite daquela mãe porque aquela mãe vai entrar em contato com aquele vírus e o leite dela vai produzir anticorpos para aquele bebê. Até a cor do leite muda. Até a cor do leite muda. Então, e outra coisa, além disso, tem todos os benefícios que são muito falados aí já nas redes sociais, na internet. Ele tem imunoglobulinas, que são protetoras, né? As imunoglobulinas, elas são protetoras contra infecções, principalmente no bebê recém-nascido, que ainda não tomou as vacinas e vai adquirir essas imunoglobulinas, que são os anticorpos, através da amamentação. Então, a gente vê aí a importância, né? Além disso, tem o desenvolvimento da musculatura da mastigação. A amamentação, ela prepara a musculatura oral do bebê para ele fazer uma introdução alimentar e mastigar. E não ficar chupando a comida, como acontece com a maioria dos bebês que não fazem amamentação. Então, realmente é algo extremamente importante quando a mãe entende. São inúmeros benefícios, né? Eu poderia ficar falando aqui até amanhã dos benefícios da amamentação. A questão do vínculo mãe-bebê, porque tem muita mulher, né, que às vezes ela tá passando no pós-parto, ela passa uma situação chamada blues puerperal. Toda mulher passa isso, com maior ou menor intensidade. O blues puerperal, ele acontece mais ou menos entre o 5º e o 7º dia de pós-parto, por causa da saída da placenta. Então, acontece uma oscilação hormonal muito grande. Nesse período, entre 5 e 7 dias, os hormônios que eram sustentados pela placenta caem muito e até o organismo da mulher voltar a produzir esses hormônios, ela tem meio que uma tristeza sem motivo. E nesse ponto, se ela estiver focada em fazer a amamentação, a gente não perde a oportunidade de criar e fortalecer esse vínculo. Porque se, de repente, a gente perde esse time, essa oportunidade através da amamentação, essa mulher pode desenvolver até uma questão aí de uma depressão pós-parto ou ter dificuldades na vinculação com ela, entre ela e o bebê. Falando de inimigos da amamentação, vai lá, existe muita questão da chupeta e da mamadeira. Eles realmente são muito prejudiciais? É sempre isso? É só no primeiro mês? O que você avalia, que você vê aí pelo seu consultório, a sua experiência? Na verdade, assim, existe uma coisa que chama confusão de bicos. O que é a confusão de bicos? Por exemplo, se o bebê está lá amamentando,
E aí a família vai e coloca uma chupeta porque o bebê está chorando demais, que é bastante comum alguém sugerir uma chupeta para o bebê. Não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, acho que nem pela Sociedade Espanhola, porque eu acompanho várias sociedades de pediatria aí para ver se estão falando a mesma língua, né? Uhum. Então, assim, não é recomendado chupeta antes dos 6 meses. Principalmente nos primeiros 3 meses. Principalmente nos primeiros 3 meses. Justamente porque o bebê, ele suga a chupeta diferente do que ele suga o peito. E é a mesma coisa com a mamadeira. Sugar a mamadeira é diferente de sugar o peito. Por quê? Porque o peito, o bebê tem que fazer um esforço, ele tem que usar toda a musculatura orofacial para ele extrair aquele leite. A mamadeira, por exemplo, ela tem um buraco e ele só dá uma prensadinha, ele morde a mamadeira, na verdade, e aquele leite sai. Então, o esforço, a musculatura que ele utiliza numa mamadeira é completamente diferente da musculatura que ele usa para fazer uma amamentação. E isso causa confusão na maneira que ele suga. Entendi. Então, e a mesma coisa a chupeta. A chupeta é exatamente a mesma situação. Ela, lógico que ela não é uma fonte nutricional, ela para suprir uma sucção não nutritiva, e aí a criança está sugando a chupeta, só que o formato da chupeta é completamente diferente do bico da mãe também. Então, tudo isso acaba interferindo realmente aí na questão do aleitamento, e pode ser que a criança ache mais fácil, que é o que acontece normalmente, a confusão de bicos. Ela acha mais fácil extrair o leite da mamadeira do que do peito da mãe. E ela começa a se desinteressar pelo seio materno. Desde pequena a gente já vai no caminho mais fácil, né? Isso aqui tá dando muito trabalho, vamos no caminho mais direto. Entrando um pouquinho na área que você é especialista, que é a questão da rotina do sono, a amamentação e sono de qualidade tem tudo a ver? Então, a questão, né, como eu falei aqui, muitas mulheres acreditam, né, que entrar com aquela mamadeirinha antes, né, com aquele leite, com aquela fórmula infantil, aí antes do bebê dormir, vai fazer o bebê dormir a noite toda. Não, não vai fazer. Outro mito é achar que quem amamenta acorda muito mais do que aquele que é alimentado por fórmula. Também não. A mulher que amamenta dorme de 4 a 6 horas a mais nas 24 horas do que a mulher que utiliza uma fórmula, mesmo aquela que só complementa. E a questão do sono, o que acontece, né? Eu, como especialista em sono infantil, eu trabalho com 4 pilares para que o bebê durma, né? Para que o bebê durma bem. Então, a gente faz o quê? A questão da alimentação e amamentação, mais foco na amamentação até o 6º mês. Tem a questão do desenvolver atividades para você criar um vínculo de apego seguro. Existem 4 tipos de apego que o ser humano pode ter. Então, o ideal é desenvolver um apego seguro, que você consegue, né? Como que você vai desenvolver um apego seguro no recém-nascido? É com a amamentação. Sim. É o acolhimento da amamentação. A amamentação faz parte disso, desse pilar. A amamentação faz parte do pilar amamentação, que na verdade é o nome que recebe. Por quê? Porque é a fonte nutricional e a fonte emocional, né? De desenvolver esse apego. Tem as atividades brincantes, que é o 3º pilar. Como que são as atividades brincantes num recém-nascido, num bebê abaixo de 6 meses? Essas atividades, elas têm que ter foco com vínculo, porque o bebê, ele principalmente aí até os 6 meses, ele gosta de ver o rosto do ser humano. Ele não se interessa muito por brinquedo, ele pode ficar até mais agitado, por exemplo, se você ligar ele numa tela de televisão. Sim. Mas o que eles gostam mesmo, cientificamente já comprovado, é do rosto da mãe. Então, se você não consegue gerar um vínculo através de uma amamentação, que é extremamente importante, como que você vai fazer que essa mãe faça atividades brincantes rosto a rosto com esse bebê? Então, você vê que a amamentação interfere também nas atividades brincantes,
né? Sim. Você vê que uma coisa está ligada à outra. Então, a gente tem que entender a criança como um ser integrativo, um ser integral. A gente tem que olhar ele globalmente. Uma coisa não está separada da outra. E as questões do ambiente, onde o bebê se sinta seguro para dormir, né? E se sinta seguro que ele vai ser acolhido no choro dele, porque a única forma que ele tem de se sentir acolhido e seguro é sendo atendido. É o choro sendo atendido. Então, a amamentação também traz a mãe atender ele mais vezes durante o dia e durante a noite. Então, isso também gera uma percepção desse recém-nascido dele estar num ambiente seguro. E isso proporciona, tudo isso proporciona um sono de qualidade e com mais horas. Isso daí previne muitas situações de problemas de sono no futuro. O bebê, por exemplo, quando ele cresce, quando ele faz aí por volta de 9 meses, ele faz uma crise, uma angústia, chamada angústia da separação. Ela fica mais forte aos 9 meses, porém, aos 6 meses, ela já começa a ser desenvolvida. Essa angústia da separação. Tem bebê que com 6 meses acaba ficando bem assim, agitado ao 6º mês de vida, né? Tem algumas mães mandando mensagem aí, ó. A gente pode eu tava tentando ver aqui. Pode conversar, gente. Eu tô falando aqui mais que uma matraca, mas você pode falar aí que a gente compartilha a experiência. Aí, o que acontece? Aos 9 meses, o bebê começa a engatinhar. Então, quando ele começa a engatinhar, ele começa a perceber que ele está se separando daquela mãe fisicamente. Ele começa a perceber que ele e a mamãe, ele já tem essa percepção lá com 6 meses, mas aos 9 meses fica muito forte. Quando ele começa, por volta de 9, 10 meses, ele começa a engatinhar, isso fica muito forte. Então, se ele é um bebê que ainda amamenta, ele vai buscar segurança na amamentação. Então, a amamentação, ela tem muitos, muitos benefícios que vão muito além de um simples nutrir, né? Nutrir no sentido físico. Ela vai aí no nutrir emocional muito mais forte. E isso é importante para a mulher também. Porque se separar do seu bebê no parto é muito difícil. Essa separação física, ela é muito doída. Por mais que você esteja super feliz porque você viu o rosto do seu bebê, essa separação ela é sentida de uma forma muito intensa, né? Tanto que o que acontece? O bebê nasce, a mãe faz o quê? Ela fica olhando para ver se o bebê está respirando. Ela fica olhando para ver se o bebê está ali. Ela fica olhando porque ela tem que olhar. Por quê? Porque ele não está mais dentro dela. Porque quando ele estava dentro dela, ela sabia o que estava acontecendo, né? Então, não tem controle mais, né? Então você perde aquele controle, aquela segurança que você tinha, porque, por exemplo, eu falo assim, né? Quando eu tava grávida, onde eu fosse, meu filho tava junto. Era uma maravilha, né? E depois que nasce, acabou. E aí a gente começa a retomar nossas atividades profissionais, a criança vai crescendo. Então, você ter ainda essa amamentação, eu trabalho também com amamentação prolongada. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas eu trabalho a amamentação prolongada, ela realmente é importante justamente para deixar essa separação, né? Porque a mulher se separa do bebê no parto, depois ele começa a crescer, vai se separar de novo quando ele começa a engatinhar. E aí vai se separar. Então, são vários tipos de separações que a mulher passa com esse filho, né? E a mais doída, acho que se não a das piores, é a da amamentação. Então, às vezes, a prática da amamentação prolongada também deixa processar no emocional dessa mulher uma tranquilidade para que as coisas aconteçam naturalmente, sabe? Sem ficar aquele pessoal palpitando, tem que tirar do peito com 6 meses, né? Tá acordando de madrugada porque mama a noite inteira. É possível fazer amamentação prolongada e dormir a noite inteira. Não tem nada a ver a criança acordar de madrugada pedindo peito. Se ela acorda pedindo peito de madrugada, algum dos pilares não está sendo atendido de dia. Então, isso é muito relativo. Que era uma das minhas, né? Eu falo por experiência própria. Na verdade, minha filha com 40 dias já dormia a noite inteira. E só peito, sempre foi só peito. Então, realmente, isso que você fala faz muito sentido.
Mas existe assim, né? Essa questão dessa mamada da madrugada, geralmente, eu acho que eu fui um caso à parte, geralmente isso vai bem adiante. Existe uma idade que a gente fala, olha, esse bebezinho não precisa mais dessa amamentação no meio da madrugada, isso varia muito de bebê para bebê. Como começar a fazer Porque às vezes chega o bebê com 1 ano que ainda mama de madrugada, né? Precisa, não precisa? Como que é isso? Na verdade, assim, a amamentação prolongada, ela é uma prática que eu apoio. Eu acho que tudo é Sim. válido, né? Eu falo assim, eu respeito muito a família, eu respeito muito a decisão da mãe, porque a gente tem que ouvir as pessoas, né? A gente tem que ouvir e respeitar a decisão das pessoas. Eu trabalho muito a consultoria com amamentação prolongada. Então, o que que acontece? Se aquela Quando você fala prolongado, é até 2 anos de vida. É tentar levar ou não tem prazo? não tem prazo. Porque pela Sociedade Brasileira Normalmente de o bebê Pediatria são os acaba, 2 anos, né? normalmente o bebê acaba largando, prolongado é acima de 2 anos, tá? Porque a Tá, Sociedade Brasileira de entendi. Pediatria, ela fala do aleitamento exclusivo até os 6 meses e a amamentação mista já com alimentação até os 2 anos de idade. Então, Sim. até os 2 anos de idade é recomendado já pela Sociedade de Pediatria. A amamentação prolongada, ela vai além disso, Entendi. além dos 2 anos. E o que que acontece? Quando a gente vê que realmente a criança ela está acordando de madrugada após os 2 anos para dar uma sugadinha no peito e voltar a dormir, e aí ela acorda de novo de madrugada, dá uma sugadinha e volta a dormir. A gente entende que não é uma necessidade nutricional. Uhum. Porém, é uma necessidade de afeto. É uma necessidade Sim. de apego. Criou-se um hábito de precisar desse peito para voltar a dormir. Só que esse peito ele vai muito além de um sistema nutricional. A gente consegue fazer essa mudança e manter a amamentação durante o dia e tirar essa amamentação prolongada da noite, entendeu? Uhum. De uma forma que a criança seja atendida, principalmente no pilar do apego seguro. Porque quando ela tem aqueles pilares atendidos adequados para a idade dela, porque eu falo, a rotina ela é dinâmica. E a amamentação tem que acompanhar essa dinâmica. O seu bebê não vai mamar até os 18 anos, né? A gente tem que entender que, né, o Tudo momento vai passa. chegar. E eu vejo que a Sim. maioria das vezes a dificuldade está muito mais na mãe do que no próprio bebê. Eu já atendi casos que o bebê recusava o peito, ela queria insistir, entendeu? Então, assim, a gente tem que falar amamentação, ela é extremamente importante você realmente investir nisso e você respeitar se a família quiser fazer amamentação prolongada. E quando chegar esse momento de fazer realmente um desmame, você fazer de uma forma, né? Porque eu falo, ninguém acha que vai fazer um desmame e que esse desmame não vai ter estresse. Ele vai ter estresse, porque criou-se um hábito. Então, o desmame ele tem que ser realmente jogado aí para depois dos 2 anos, que é o recomendado já pela Sociedade de Pediatria. E a gente faz um desmame natural. A gente começa a observar os sinais da criança pelo desinteresse nessa amamentação, porque a criança dá sinais que ela quer ser desmamada. E a partir disso, desse desmame natural, a gente avança com o desmame de fato. Mas é tudo muito tranquilo, sabe? Eu falo, amamentação, a gente tem que realmente investir nisso, porque é algo que se você passar e você não for ter outro filho, você não vai fazer de novo, né? Então, assim, tem benefícios para todos os lados. Sim. A mensagem que a gente tinha visto aqui era da Verônica, aquela que você falou da tristeza entre o 5º e o 7º dia no pós-parto. Ela falou que passou bem por isso e que se lembra muito bem dessa situação. Realmente, o primeiro mês como um todo, os picos hormonais são muito grandes, né? E é muito comum acontecer isso. Aí vem privação de sono, vem tudo Sim. misturado. Com relação ao desmame, quando ele precisa ser feito antes, isso também vai seguir um processo natural daí, né? Porque assim, Eu a já gente fala que cada atendi. um tem uma realidade, né? Sim, por exemplo, faz 18 anos que eu sou médica pediatra e trabalho com amamentação e dentro de sala de parto, né? Então, assim, eu já atendi várias famílias, não foi uma nem duas, que quando o bebê fez a introdução alimentar, o que aconteceu?
fez a introdução alimentar e esse bebê ele começou a se desinteressar pelo peito e a mãe que fica mal, né? Porque a alimentação o alimento tá tão legal que ele começa a naturalmente diminuir o número de mamadas. E tem que ser assim. Isso é o processo natural do crescimento, né? Isso é o processo natural do crescimento, que o bebê se interessa, começa a se interessar pelos alimentos, começa até que ele vai consolidar uma introdução alimentar igual à comida da família. E outra questão é que o leite materno, ele é o principal alimento até o bebê fazer 1 ano de vida. Muita gente acha que quando o bebê faz 6 meses, você vai começar a introdução alimentar e em 1 mês o bebê vai estar almoçando, jantando, tomando café da manhã. Não é assim que funciona. Principalmente, tem muita gente que acha isso, que fica nessa expectativa. Aí, o que acontece? Chega para mim, às vezes, numa consultoria de sono e rotina, porque na consultoria de sono e rotina eu falo também sobre alimentação. Aí, o que acontece? Ah, mas meu filho não quer comer, só quer o peito. O bebê tem 7, 8 meses. Eu falo, é assim mesmo. O principal alimento do bebê até 1 ano é o leite materno, não é a comida ainda. Ele está num processo de mudança. Vai mudar a consistência, vai mudar a maneira de oferta. Vamos introduzindo vários alimentos ao longo dessa introdução alimentar. Então, assim, é natural que o bebê coma um pouquinho, até cuspa algum tipo de alimento, e aí ele tá com fome, porque ele não está, aquele alimento não está sendo fonte ainda nutricional dele, ele vai querer o peito e tem que ser oferecido. Então, é normal, é natural que o bebê mame muito até 1 ano. E muita gente não acredita nisso, né? Acha que tem que sair comendo, né? Não é assim. Não. Eu estava procurando estatística, eu não consegui achar um número oficial, mas é raríssimo quem consegue amamentar tanto exclusivo até os 6 meses, quanto quem segue adiante até os 2. Eu tinha muita intenção de amamentar até 2 anos, mas eu lembro até hoje, a minha filha tinha 10 meses e 10 dias, e ela simplesmente, ela nunca tinha tomado complemento, nunca, e não quis mais o peito, e não quis. Eu não tomei leite, nada para secar, que falei, ela vai voltar, e ela não voltou. Foi assim, muito curioso, inexplicável, você quer saber. Isso daí é o desmame natural. Ela começou a comer comida, uma hora ela se desinteressou, né? E é assim, é desse jeito. Então a gente tem que respeitar o tempo do bebê também, né? Tem que respeitar toda essa situação do bebê também. E outra coisa legal, né, relacionada à amamentação, aí a questão do sono, eu falo assim, a gente tem que, por exemplo, muitas vezes o bebê que não dorme quando ele é recém-nascido, ou o bebê que não está dormindo bem, é só fazer o ajuste da amamentação e esse bebê volta a dormir, ou o bebê que nunca dormiu começa a dormir horas seguidas. Eu estou fazendo os meus atendimentos, que eu tenho um curso, né, que eu dou de sono e rotina, e de segmento de mães de 1 ano inteiro. E essas mães, eu faço atendimento individual delas, das mulheres que estão nesse grupo. E elas, tipo, quando foi? Acho que ontem, eu fiz dos atendimentos que eu fiz individual, o filho dela acordava 12 vezes na madrugada. Não dorme. Então, se você pensar que a noite tem 8 horas de sono, a criança acordava 12 vezes. Depois que eu fiz o ajuste da técnica, eu só ajustei a técnica. Eu não fiz... Porque o que acontece? Quem não tem entendimento fala para dar mamadeira, fala para dar chupeta, fala para fazer desmame. Ah, para de dar mamar porque tá acordando, porque tá pendurado no peito, tá fazendo peito de chupeta. Eu ajustei a técnica durante o dia, sem colocar horário, respeitando a livre demanda. Essa criança passou a acordar 2 vezes na madrugada, em 2 semanas, de 12 para 2. Entendeu? Então, assim, não existe mágica, existe o que tem que ser feito. Então, a amamentação, ela ajuda o bebê a dormir. Ela não atrapalha. Na verdade, ela é um dos pilares que eu trabalho para o bebê dormir. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Eu tinha até uma dúvida, mas antes eu vou ver aqui que a Verônica escreveu alguma coisa. O meu bebê, desde que tinha 5 meses, come papinha e com 6 já almoçava e jantava. Será que é porque ele tomou fórmula? Existe alguma relação? O bebê que toma fórmula tem uma introdução alimentar mais rápida ou não? Não,
isso daí não tem nenhum estudo falando que bebê que toma fórmula começa a comer melhor, tá? Isso daí não tem nada a ver. É que realmente tem bebê, igual a sua que você falou, né? Com 10 meses ela tirou, ela mesma não quis mais o peito e ficou só na comida. Tem bebê que que gosta tanto de comer, que gosta da textura, que se dá tão bem com a alimentação, que às vezes acaba acontecendo a introdução alimentar mais rápido. Por isso que eu falo, cada família é de um jeito. A gente não pode colocar todo mundo num pacote e falar assim, ó, com 6 meses seu filho vai estar comendo. O da Verônica, aqui no exemplo, começou a comer bem com 6 meses. O da outra não começou, entendeu? Pode Então, ser que assim, não. então não tem nada a ver. É questão mesmo de preferência do bebê. Cada um. Sabe que eu acho que um dos grandes avanços da área da saúde nesses últimos anos foi essa questão de ver as pessoas como um indivíduo, né? Nada de padrão, de robozinho. A criança tem que mamar X, andar, engatinhar. Parece que se virou o mês, se você não aprendeu a fazer aquilo, você está errado, né? E hoje a visão é tão diferente, é tão respeitosa, isso tem ganhos para todo mundo. A gente tira um monte de minhoquinhas da cabeça e de pesos que, na verdade, nunca deveriam existir, né? Fala que a maternidade é um dos fardos mais pesados que a humanidade colocou em cima das mulheres e de forma totalmente desnecessária. Desnecessária, porque assim, na verdade, o que acontece? Quando a gente se torna mãe, a gente muda completamente, né? A vida da gente muda completamente. Na verdade, eu nem me lembro como eu era antes de ser mãe, assim, sabe? É um negócio meio de doido. Mas eu falo assim, muda a ponto da gente... ou a gente se fortalece com isso e se impõe, porque é muito fácil a mulher que está ali, que acabou de ter filho, alguém chegar e sugerir uma fórmula, é muito fácil para ela aderir. Porque ela tá cansada, às vezes fez uma cesárea, nem todo mundo tem parto normal, às vezes foi uma cesárea, cesárea dói pra caramba, porque o meu foi cesárea, é um terror o pós-parto. Ou se ela gostaria muito de ter tido normal, mas não rolou. Aí a questão a questão também, né? Então a mulher tá lá no pós-parto, às vezes fez uma cirurgia, privação de sono, porque vem ser responsável 24 horas por dia para alimentar, trocar, às vezes dar conta do bebê, entendeu? Então, são coisas. E aí vem os palpiteiros de plantão, né? Querendo dar a formulazinha mágica que o bebê vai dormir, que aí ela vai conseguir descansar. E assim, isso tudo é mito. Eu até tenho lá no meu canal do YouTube vários vídeos falando sobre isso. Realmente não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, sabe? E aí, no fim das contas, quem paga o pato é a mãe e é a criança. Que, na verdade, a mãe acaba simplesmente, às vezes, deixando de praticar uma amamentação que ela gostaria, que ela idealizou, por falta de informação e por falta de apoio da rede de apoio. Então, se você vê esse vídeo, quem vê esse vídeo e tiver aí gestante ou que tiver numa fase difícil da amamentação, não desista, busque informação e busque profissionais que vão te apoiar. Porque muitas vezes não vem esse apoio da família, muitas vezes vem esse apoio, às vezes, do próprio profissional, né? Então, é realmente uma situação muito delicada. E a amamentação, né? Eu vi aí tem algumas pessoas que falam, ai, para que comemorar a amamentação? Eu não amamentei e deu tudo certo. Gente, é assim, cada um tem a sua história. Não é porque, então porque eu não tenho pai, ninguém pode mais comemorar o Dia dos Pais. Porque eu não amamentei, então ninguém pode mais falar de amamentação. Não vamos, né? Nem lá, nem cá. Vamos respeitar, vamos incentivar o que é bom. E o que não der certo, a gente tem fórmulas também. E tá tudo bem. Cada um faz o que é possível. Né? Não vamos também demonizar as fórmulas e não vamos também julgar aquelas mulheres que não conseguiram amamentar, independente do motivo. Se for por falta de rede de apoio, se foi porque ela não teve uma opinião, se foi porque ela não soube se informar, ela fez o que foi possível e ela é mãe igual todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que incentivar a amamentação e respeitar as pessoas que não conseguiram. Olha aqui que legal que a Beth colocou. Tem um filho de 3 anos e meio e agora um bebezinho de 2 meses. E como ela tem muito leite, o filho de 3 meses pede para mamar por conta do bebê. Isso é muito comum, mas né? você sabe o que acontece? Tem muitas mães, né? Falando uma resposta para a Beth.
Tem muitas mães que acabam, às vezes, quando tem um filho mais velho, o mais velho acaba voltando a mamar. Sim. Entendeu? Isso não é incomum. Se a mulher tem muito leite, às vezes ela acaba voltando a dar de mamar para o outro. E realmente, isso daí não tem nenhum... Nossa, não, se tiver leite para os dois, tá ótimo, entendeu? A única coisa é que você tem que tentar começar a ressignificar esse peito para o mais velho, né? Então, aí precisa realmente... E a gente sabe que quando nasce o segundo filho, o primeiro fica meio por conta de outras pessoas, né? Principalmente quando você está amamentando o menor. Então, às vezes, você reservar um tempinho do seu tempo aí, umas 2 vezes por dia, deixar o mais novinho com alguém para você dar qualidade de tempo para o seu mais velho, talvez ele se desinteresse pelo peito novamente. Sim. E uma questão que a gente fala muito é a palavra livre demanda. E eu não sei se sou eu que faço confusão. Livre demanda não significa bebê pendurado no peito 24 horas por dia. Exatamente. Né? Que são coisas bem diferentes. Conforme o tempo vai passando, as mamadas vão até sendo espaçadas. O que a gente fala quando a gente fala livre demanda? É amamentar sempre que o bebê demande, mas isso existe um tempo mínimo ou não? Aí é a livre demanda mesmo. A demanda, ela é livre, é o bebê que vai comandar. Só que existe uma grande diferença do bebê que mama de 1 em 1 hora para aquele bebê que mama e fica 3, 4 horas sem mamar de novo. Por quê? O bebê que está mamando de 1 em 1 hora, ele não está ficando saciado. Porque pelo volume do estômago, pela capacidade do estômago dele, principalmente quando ele faz 1 mês de vida, ele tem condições de ficar aí pelo menos 2 horas em diante, até umas 4 horas, sem querer mamar de novo. Se ele estiver saciado. Agora, aquele bebê que está de hora em hora pedindo peito, não é... Eu já ouvi até gente falar que é manha, gente. Não é, bebê de 1 mês não faz manha, tá? Então, assim, é fome. Se o seu bebê estiver esfregando o rostinho em você, assim, na hora que você coloca ele aqui, se ele tá tentando fazer assim com as mãozinhas, é fome. Se ele tá abrindo a boca, virando para os lados, é sinal de fome. Então, uma consultoria em amamentação, ela se faz essencial para que você aprenda a reconhecer sinais de fome e ligar o alerta. Fala, peraí, meu filho tá mamando de 1 em 1 hora e tá fazendo todos esses sinais de fome, eu tenho que fazer o ajuste da amamentação. É só isso. E a demanda é livre, né? A demanda realmente, ela é livre. Ela tem que ser uma coisa mandada pelo bebê, mas a gente tem que entender que existe uma capacidade de volume do estômago do bebê que vai manter ele saciado por algum tempo. Eu acho que aí entra um pouco o que você estava falando antes. Ele acha que acabou a mamada porque parou aquele desespero e às vezes o bebê não mamou o suficiente, daqui a pouco tá com fome de novo. É igual a gente se beliscar, daqui a pouco quer comer de novo. Se você come um prato de comida, você não vai querer comer de novo, né? Então, mais ou menos, essa amamentação tem que ser um prato de comida para ele. Sim. Exatamente. Bom, temos 5 minutinhos ainda aqui. Deixa eu ver se a gente deixou passar alguma coisa aqui dos comentários. Parabéns pelo trabalho, Verônica, agradecendo aqui o teu trabalho. A Beth falando da questão da amamentação. O de 3 mamou até 2 anos e 8 meses, olha lá. Foi bastante tempo mesmo. Foi aí que ela descobriu que estava grávida. Então, tem até grávida, pode amamentar? Descobrir a gestação é o seguinte, existe outro mito de que quem está amamentando, na hora que descobre a segunda gravidez, tem que parar de amamentar. É assim, essa amamentação, ela não precisa ser interrompida. Só que, quando vai chegando próximo do 3º trimestre, do último mês de gestação, se você ficar estimulando a mama com o outro bebê mamando, você pode correr o risco de entrar em trabalho de parto prematuro. Então, existe esse risco, só que é mais para o finalzinho da gestação. Normalmente, nos primeiros meses, isso não acontece. Então, mas por consequência disso, tem muitos médicos que já orientam interromper a amamentação logo no início. De alguma forma, essa amamentação vai ter que ser interrompida em algum momento, mesmo porque essa mulher vai acabar tendo que ter o neném e o outro vai ficar sem peito, né? Então, então, não tem problema, né? Essa amamentação, de alguma forma, ela vai acabar sendo interrompida em algum momento. Mas eu acho que é isso, senão vão cortar a gente aqui ao vivo. Vai dar uma nossa hora. A amamentação dá papo para 3 dias.
Muito obrigada de coração por essa live. Eu acho que o pessoal vai ficar salvo no IGTV. Depois a gente compartilha aí para você poder colocar no teu espaço também. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente pode voltar em outros momentos falar dessa questão do sono, que é a dúvida de muita gente, né? Eu acho que você cresceu bastante, parabéns por esse trabalho, que é pouquíssimas pessoas que conseguem, que eu acho que deve dar um trabalho mesmo colocar o bebezinho numa rotina de sono. Sim. E espero contar com você aqui nesse espaço outras vezes. E gratidão mesmo. Obrigada a você pelo convite. Eu estou à disposição. Toda vez que a gente puder, a gente faz aí, compartilha um assunto legal, né? Você trabalha com questões da saúde, né? Trazendo informação. E eu adoro passar informação, né? Então, assim, acho que casou aí o nosso encontro, né? Eu agradeço. Foi uma ótima invitação. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando aqui no seu canal, no seu espaço, tá? E eu vou aguardar esse vídeo para poder compartilhar no meu também. Então tá jóia, eu passo para você. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. E até a próxima live. Até. Tchau. Tchau.